Olá, olá, boa noite. Estamos ao vivo. Alê? Oi, Alê. Olá, Tudo bem com você? Boa noite. boa noite, tudo bem e Tudo bem? você? As pessoas estão entrando. João Pérez, a Silsgan, É, a Sil tá aí, família a Schirman. família Schumann, a Sueli de Moura. A gente está agradecendo a presença de todo mundo hoje aqui. Eu estou muito feliz porque a gente vai falar de um assunto que é a paixão que eu tenho, que é a área de comunicação, né? E nós dois atuamos já há muitos anos nessa área, e eu estou aguardando só mais um pouquinho para que as pessoas entrem na live e possam compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a importância da comunicação na assessoria de imprensa, que é uma das ferramentas da comunicação integrada de marketing, né? E Sim, dentre elas temos propaganda, relações públicas, marketing direto, promoção de vendas e assim por diante, né? Então, é um e uma assunto área, relevante, é um assunto que é importante para as marcas, né? E eu estou aqui com o meu amigo querido, que é o Alexandre Moreno, que é uma pessoa incrível, um jornalista com uma muita bagagem na área e que já está há alguns anos militando nessa parte de assessoria de imprensa. Então, Ale, eu pediria primeiro para começar, primeiro o Alexandre, ele é, né, conhecido pelo Ale, ele é gerente de comunicação da família Schumann e trabalhou comigo na Leão Alimentos na parte de assessoria de imprensa. Eu queria que você, Ale, se apresentasse rapidamente para a gente começar com o nosso bate-papo e a nossa interação de hoje. Mais uma vez, agradeço imensamente as pessoas que estão assistindo a nossa live e que possam contribuir com a área de comunicação. Então, vamos lá, Lê. Começa falando um pouquinho aí da sua experiência. bom, boa noite. Primeiro, queria te agradecer de novo pelo convite. Que bom que a gente está aqui, né? Depois de tantos adiamentos de encontros, veio uma pandemia, então estamos aqui na live e a gente ainda vai almoçar. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou aí há 25 anos de profissão, mais ou menos. Sou gerente de comunicação da família Schirman e também com quem eu trabalho há 8 anos. Também atuo como gerente de comunicação da Device, coordenando o atendimento da Leão Alimentos e Bebidas, que depois da nossa fase voltou a vir trabalhar comigo. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação Dorina Noil para Cegos e o Enjoei. Tenho aí uma rápida trajetória por redações também. Eu trabalhei na PTV Campinas, que é a Globo de lá, por incrível que pareça, na reportagem de uma rádio em Juiz de Fora e algumas instituições públicas em Juiz de Fora, além de muitas empresas privadas nesses 25 anos. E aí vamos bater um papo sobre assessoria de imprensa nessa estratégia importante de comunicação que vem se ampliando cada vez mais. Então, Ale, a gente sabe que a assessoria de imprensa é uma ferramenta super importante nos pilares da comunicação e do marketing, né? Porque a assessoria de imprensa ajuda a construir todo o conteúdo para poder falar com as diferentes mídias, com os diferentes tipos de canal de comunicação, né? Não só o online como o offline. Então, assim, na sua visão, o assessor de imprensa e jornalista, né, os jornalistas em geral, têm muitos desafios. Quais são os desafios que vocês estão enfrentando hoje, nesse momento da pandemia? Olha, a gente, nesse período todo aí de trajetória, a gente vê alguns desafios surgindo por diferentes motivos, né? E, quando eu comecei, a gente tinha uma variedade, uma gama de publicações imensa, e o mais legal, que era o mais feliz, é que a gente tinha boas redações cheias
com bastante jornalista. Então, a gente tinha profissionais do outro lado do balcão, como a gente costuma dizer, a gente tinha uma variedade imensa de publicações, com espaço também para a gente fazer essa ponte que eu costumo brincar, que é a assessoria de imprensa, que é levar as notícias do cliente para as redações e, ao mesmo tempo, receber os pedidos das redações para viabilizar com os clientes. Com a pandemia, além da questão das redações enxutas e do espaço reduzido que a gente tem, você teve aí uma redução ainda maior. A pandemia, né, a Covid, virou a pauta obrigatória de todos os veículos, online, offline, etc. E, ao mesmo tempo, você... Oi, Ale. Desculpa, caiu, não entendi. Essas são as situações que nós estamos vivendo exatamente nesse momento no novo normal. Né? Dos desafios. Dá problemas de tecnologia, a gente ter que se desculpar para as pessoas no sentido de que acontece, não tem como, né? Bom, o bom é que eu consegui fechar um bloco do passado e agora Fechamos o primeiro bloco, que é justamente isso aí. Fechamos o bloco de assessoria de imprensa. Então, o grande desafio que eu vejo hoje do assessor de imprensa e do jornalista, primeiro, é ter conteúdos customizados, personalizados, né? Eu tenho on demand. O que é isso? Eu tenho conteúdo direcionado. As pessoas querem escutar, ler e ver as informações de acordo com seus interesses. Então, hoje, o jornalista e o assessor de imprensa, ele tem que fazer todo um planejamento detalhado para poder soltar uma pauta que crie imagem de marca para a empresa, mas, ao mesmo tempo, atenda a questão de não ser inconveniente perante a demanda de cada consumidor. Por quê? Porque cada consumidor tem um perfil diferente para trabalhar nas diferentes meios de comunicação, né? E quais são os interesses? Quais são os temas que essas pessoas acessam? E qual o conteúdo que eu tenho que ser objetivo, curto, breve e atender esta necessidade? Diante disso, Alexandre, o pessoal de marketing e comunicação tem divulgado, investido mais em assessoria de imprensa ou ele está investindo em marketing de influência? Explica um pouco essas duas vertentes. Qual é o lado que está tendo uma tendência maior ou são importantes igualmente? Eu acho importante isso que você falou, Kátia, porque assim, a questão do perfil e da personalização do conteúdo é fundamental. Antigamente, essa é uma das grandes diferenças, né? Antigamente, você tinha muitos canais e que você mandava um release e você tinha um volume muito grande de publicações replicando a sua notícia. Você trabalhava em massa. O bacana, o que eu acho do mundo desafiador, é você ter que usar mais estrategicamente as suas ferramentas. E é isso que você falou. É pensar se eu vou mandar uma notícia com um enfoque X para determinado veículo, para ajudar uma pauta de uma TV, para uma rádio, nada massificado, mas buscando uma comunicação qualitativa. Em relação à pergunta sobre marketing de influência e assessoria de imprensa, o que eu acho que um bom comunicador, um bom gerente de comunicação, um profissional da área, é aquele que vê a comunicação como um todo, né? Cada ferramenta tem sua relevância e seu papel. Assim, né? E essa parte do marketing de influência é uma coisa que, muitas vezes, algumas pessoas olharam com preconceito,
mas eu tenho a alegria de, apesar da idade, estar sempre atento e buscando aprender. E com a família Schirman, por exemplo, eu desenvolvi um projeto junto com eles, que é a Conexão Schirman Mares Limpos, em que a gente trabalha assessoria de imprensa, marketing de influência e produção de conteúdo se interligando. Então, a gente coloca a bordo influenciadores que produzem conteúdos com a gente e tudo isso também é notícia para assessoria de imprensa. Você tem cada ferramenta a sua relevância e ela deve ser trabalhada de maneira conjunta, eu acho. O ideal não é escolher. Eu acho que o ideal é você conseguir investir nas diferentes frentes. Eu acho que elas se complementam muito bem. Com certeza, porque dentro da comunicação integrada, a assessoria de imprensa é uma parte, né? Eu tenho a questão do planejamento, eu tenho a questão que no conteúdo eu preciso, além de produzir esse conteúdo, eu tenho que fazer o quê? Mensurar quantos likes eu tive, compartilhamentos, quais foram os depoimentos dos usuários nas mídias sociais, quanto que eu consegui de matéria, né? Quais Exatamente. foram as matérias e a qualidade dessas matérias publicadas em diferentes meios. E quando a gente fala do influenciador, eu acho bem importante a gente explicar para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que eu agradeço mais uma vez imensamente a presença de todos, que é a questão de você saber que o influenciador não é só uma pessoa importante, pode ser aquele teu heavy user, o teu usuário contínuo da tua marca, do teu produto, da tua ideia, e que sempre está postando e falando bem do teu conteúdo. Então, ele acaba virando uma rede social dentro da mídia social, porque rede social é o trabalhar o quê? Valores e objetivos em comum, né? Então, Sim, muito bacana isso, Ali. A gente tem que trabalhar propaganda, relações públicas, assessoria de imprensa, eventos e o relacionamento com esses diferentes públicos. sim. Em função disso, Desculpa, fale. uma coisa que você falou que eu acho importante também é isso. É você fazer o planejamento e saber mensurar de acordo com aquela ferramenta, aquela solução, né? O que você vai levar em consideração como retorno do investimento em influenciadores não é a mesma régua para que você vai pegar, usar com a mídia espontânea via assessoria de Sim, imprensa, né? sim, É muito sim. legal. E, Ale, só para a gente complementar, para a pessoa entender, assessoria de imprensa, né? Qual é o papel do assessor de imprensa perante as empresas, né? Porque às vezes as pessoas não estão familiarizadas em relação da importância de se utilizar um assessor de imprensa que, na verdade, vai ajudar as áreas de marketing de comunicação a proteger a imagem de marca das empresas. Me fala um pouquinho. Eu acho legal porque, assim, no entretenimento, todo mundo já ouviu falar do assessor de imprensa, né? É uma coletiva que aparece no filme, o meu assessor disse que não pode, o meu assessor deixou, etc. Mas, no fim, poucas pessoas sabem, né? Resumidamente, quando eu falo daquela questão da gente ser uma ponte entre a empresa e a imprensa, um papel primordial do assessor de imprensa é, junto com a empresa, com o cliente, com a área de comunicação, identificar o que pode vir a ser notícia. Porque, diferente da propaganda, não é tudo que você vai divulgar que vai gerar uma mídia espontânea, né? Então, a gente tem que, junto, ter aquele olhar do jornalista, do comunicador, para pegar e falar, olha, Kátia, isso daqui é uma história bacana, né? Vai interessar ao leitor, vai interessar ao veículo. E aí você apura as informações, coloca a dica de pauta bonitinha, tem porta-voz perfeito e leva para a imprensa. E também tem a parte que você falou de proteger a empresa, também é uma questão de tomar cuidado com a marca, lembrar dos valores, dos princípios, lembrar que o que pode, o que não pode, como se relacionar com a imprensa, a liberdade de imprensa, etc. E é esse papel. É um profissional de jornalismo ajudando na relação com os jornalistas do outro lado do balcão. É super importante isso, Ale, porque a gente entra no gerenciamento de crise, né? Eu que sempre fiz o papel do lado do cliente, né? Você me atendia na Leão Alimentos, eu cuidava de toda a parte de comunicação com a questão de assessoria de imprensa, eventos,
e toda a parte de comunicação interna e externa, é justamente você proteger com uma crise. O que é uma crise? É aquela mensagem que ela vai denegrir, ela vai fazer com que eu perca clientes, né? Ela vai botar em risco a reputação da marca perante a opinião pública em geral. Então, quando nós trabalhamos o gerenciamento de crise, nós temos que ter, como você mencionou, o porta-voz, mas além de ter o porta-voz, eu tenho que preparar esse porta-voz para responder para as diferentes mídias. Eu tenho que fazer um media training, que é esse treinamento que nós fizemos vários lá na Leão, para justamente preparar as pessoas para poder responder para o jornalista. Eu sempre digo que o jornalismo, eu não tenho off, tudo que a gente falar será divulgado. Esse é o papel da imprensa crítica, que é alertar as coisas boas e aquelas coisas que precisam ser melhoradas, né, Ali? E dentro desse assunto que nós estamos abordando, hoje o marketing e o pessoal de comunicação fala-se muito de brand content. O que é isso? É o marketing, né, da marca, o conteúdo da marca. Eu trabalhar conteúdo da marca, que é uma coisa que já existe há anos, mas que agora, com a pandemia, proliferou mais ainda. Nós podemos mencionar os cases de Dove, Real Beleza e de BMW, que lá atrás, no século passado, no século XX, né, falava já de brand content. Fala um pouquinho o que o pessoal de marketing está fazendo nesse sentido na área de assessoria de imprensa. Eu acho que essa é uma parte que mostra bem a integração das áreas dentro do conceito de comunicação. Eu acho o branded content um termo novo, né, mas que tem um histórico aí de anos para quem já tem uma jornada que lembra muito o informe publicitário. Mais diferente do informe publicitário, eu acho que o branded está muito focado no conteúdo e na credibilidade do conteúdo. Não é que eu paguei e eu tenho qualquer informação ali do jeito que eu quero. É você pegar, identificar junto com o veículo uma oportunidade de criar um conteúdo relevante não para você necessariamente, relevante para o leitor, né? E por meio desse conteúdo relevante, chegar até esse público que você quer alcançar. Eu gosto muito de um case que é do HuffPost Brasil, que desenvolveu junto com a CIA um especial Todo Dia Delas. Durante um ano, cada dia do ano era dedicado à publicação da história de uma mulher que ela era alguma referência. Esse conteúdo era produzido pelos jornalistas especiais do projeto, não era nem pela assessoria, não era pelo marketing, por ninguém, mas estava alinhado com a linguagem do veículo, jornalistas profissionais, e a CIA entrava ali como um patrocinador daquele espaço. É lindo esse case, é maravilhoso. Assim, as pessoas que eram retratadas, elas realmente eram inspiradoras, e as pessoas liam e assimilavam aquela informação de uma maneira muito gostosa e relevante. Então é isso, eu não estou fazendo uma propaganda, eu estou utilizando um conteúdo relevante para levar uma informação bacana. E isso pode ser em diferentes meios. Pode ser no digital, pode ser na TV, num quadro, num programa. A Band tem agora um programa, um reality show, que é um branded content comandado pela Marina Persson. Tranquilo, super legal. É isso, eu acho, resumidamente. Sim, porque o branded content, né, que é justamente o conteúdo da marca, eu vou trabalhar 3 coisas super relevantes e importantes. O entretenimento, né, porque você gera emoção nas pessoas quando você passa uma abordagem usando o entretenimento. Eu gero a informação relevante e, se for possível, única, como você mesmo mencionou, eu ter cases customizados, diferenciados e únicos que atendam às necessidades do público, né? Do público que está naquele meio, naquele veículo que tem aquele perfil. E também eu trabalhar a questão que a marca, quando ela entra no branded content, que ela entra no conteúdo de marca, ela aparece subliminarmente, ela não aparece querendo vender loucamente, até porque hoje
Tem estudos da Nilson, de meio mensagem, que comprovam que o jovem quer conteúdo gratuito e ele não quer propaganda. O que é a propaganda? É a informação paga. A assessoria de imprensa, eu sempre menciono que é o quarto poder, né? Porque a força que o jornalista tem de gerar a informação espontânea sem ser paga é importantíssima. E a credibilidade que isso traz para a marca é fundamental. Fala um pouquinho disso, de não pagar, né? De eu não É, pagar os releases que são publicados. eu acho que aí tem até uma dica de como identificar uma boa assessoria de imprensa como, né, série profissional. A gente chama esse movimento de mídia espontânea, né? É uma conquista que você faz a partir de fatos relevantes que realmente possam impactar e gerar o interesse do jornalista, do veículo e assim uma pauta. O que eu acho que, sem desmerecer nenhuma área, né? Eu acho que, por exemplo, se você tem o lançamento de um carro e você, por meio da assessoria de imprensa, consegue estimular uma matéria, uma avaliação sobre aquele veículo, o leitor ele dá muito mais credibilidade e relevância àquele conteúdo produzido de forma independente, né, com a credibilidade do veículo, do que o seu anúncio, que todo mundo sabe que é um anúncio pago, né? Ele tem o seu papel, o anúncio, mas a mídia espontânea, ela possibilita isso, né? E quando a gente pensa, por exemplo, no meio televisivo, né, a gente pensa no advento do streaming, o que as pessoas fazem hoje em dia? Cada vez mais elas pulam, né, o comercial, o conteúdo, né, a propaganda. Elas consomem o que elas querem. Então, a mídia espontânea está muito vinculada com essa parte do conteúdo de interesse mesmo, né? Eu estou lendo aquilo ali porque faz parte do editorial do jornal. E aí, assim, ela é espontânea, não é paga para o veículo, né? Mas é um serviço pago para o assessor. O assessor tem que Sim, pegar a sim. assessoria que recebe para Tá. batalhar aquilo ali, né? Porque É às vezes importante a fala assim, gente. ué, mas é de graça, mas eu tenho que te pagar? Sim, tem um serviço aí para Claro, identificar, etc. claro. Mas é um trabalho fascinante. Assim, há 25 anos eu trabalho com assessoria. Eu acho que a gente se renova a cada ano e é muito bacana o que a gente vem fazendo. Eu acho que tem aí espaço aí, todo mundo trabalhando junto. Eu sempre costumo dizer, né, com meus anos todos, mais de 35 anos no mercado de comunicação e nessa área toda trabalhando, eu sou a maior defensora dos jornalistas. E por que que eu tenho esse apreço? Porque, assim, dentro da comunicação, nós temos relações públicas, publicitários, jornalista. E o que eu acredito é que todos têm que unir esforços para que eu tenha a imagem de uma marca única, adaptando a linguagem de acordo com os diferentes públicos e utilizando o quê? Os blogs, o Spotify, né? Eu usar relacionamento, porque eu posso criar promoções de aproximação em que eu dou brindes, em que eu realizo uma coletiva e que nessa coletiva eu vou transmitir um conteúdo único e fazer ali mesmo eu posso criar uma promoção com os usuários de uma marca que estão participando, por exemplo. Não é só o jornalista que é o influenciador, né? Mas o influenciador gera o quê? Mais mídia espontânea que outras pessoas vão compartilhar. E é importante isso que você colocou da assessoria de imprensa, porque ela é um serviço pago para a assessoria de imprensa escrever esses releases. Explica um pouquinho para as pessoas o que é o release, Ale. O release eu gosto sempre de lembrar como que eu aprendi na faculdade, que foi logo derrubado. A minha professora de assessoria de imprensa virou e falou me falou que o release era um lead, basicamente, né, que responde o que, quando, onde, por que e como, e no máximo 15 linhas. Na prática, isso virou uma fantasia, porque, na verdade, o release, na essência, ele deve servir como um instrumento que motive a publicação. Ele tem que ser uma informação, né, o informativo, uma mini matéria, para que o repórter, o jornalista de redação, receba aquilo, entenda qual que é a notícia e ele aprofunde. O que na prática acontece cada vez mais, com menos pessoas nas redações, é que o release é uma matéria praticamente pronta.
você faz todo o serviço como jornalista de apurar junto com o cliente qual que é a notícia, qual que é o fato. Você constrói uma matéria ali, inclusive com fonte, com o porta-voz se posicionando e encaminha para os veículos que podem reproduzir na íntegra ou adotar aquilo como um instrumento de informação para desenvolver a sua própria matéria. Sim, eu sempre digo para os presidentes das empresas, né, que empresto consultoria e para as aulas na pós-graduação, eu sempre menciono que é o seguinte: o release, ele é um texto básico em que no primeiro parágrafo eu tenho que ter todo o conteúdo importante da mensagem que você quer passar, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que quando isso chega na redação dos diferentes meios de comunicação, TV, rádio, mídia social, jornal, revista, não importa qual seja o meio de divulgação, as mídias sociais, isso será alterado ou ampliado de acordo com a visão e o ponto de vista do jornalista que vai publicar aquela matéria. É importante que as pessoas entendam isso. Não tem como eu pedir para um jornalista para ver a matéria antes de ser publicada. Isso não existe em assessoria de imprensa. E para a gente finalizar, Lê, dá para você contar um caso de uma crise bem rapidamente, para as pessoas entenderem o quanto é importante a gente monitorar uma crise para que ela não repercute e abale a imagem de marca, de produtos, serviços e ideias. Por que eu digo isso? Porque o consultor é uma marca, uma empresa tem a marca, o jornalista tem a sua marca, né? Então, o Heródoto Barbeiro mesmo menciona que hoje é on demand. O que é isso? Eu fazer a minha mensagem de acordo com o tema e com a oportunidade que o consumidor quer escutar, ver ou ler. Então, me conta uma crise rapidamente para a gente poder já encerrar a nossa live. Olha, saia justa. Bom, então, não precisa citar nome de empresa. Não vamos citar por questões de confidencialidade. Sim, confidenciais e éticas. Que você, inclusive, me ensinou muito quando a gente trabalhou junto. Mas a gente já teve situação de desmobilização de uma operação e isso demanda que você entenda exatamente os motivos daquela decisão, que é uma decisão que impacta a vida de muitas pessoas e que você possa, dessa maneira, preparar o porta-voz, quem que vai falar, como ser claro, quando falar, por que falar, tudo direitinho. E aí você consegue ter desde o monitoramento, o acompanhamento, e o mais importante que eu acho que é num gerenciamento de crise é você ter uma estratégia bem preparada, elaborada com cuidado, com verdade, onde ninguém está escondendo nada de ninguém, principalmente a empresa e o assessor e a assessoria, e que você consiga estar preparado para agir de forma ágil e rápido. Sim. Assim, se uma situação é desagradável, que você esteja preparado e mostre verdade e transparência com rapidez, porque isso mostra que você não é agradável para você, mas é uma decisão estratégica, enfim. Eu acho que isso é um dos cases de algumas... Representa bem alguns cases que eu já tive nessa trajetória, que era bem delicado e funcionou direitinho. Com certeza, né? Porque eu sempre menciono que na hora de crise eu posso ter uma crise com um funcionário que fala mal da marca, eu posso ter uma crise de um incêndio, como eu já vivi em empresas que eu trabalhei dentro de uma fábrica, eu posso ter o fechamento de um produto, ou até mesmo de um fechamento de uma fábrica, ou até mesmo eu cortar um produto, tirar um produto do mercado, sim, que vai gerar pessoas insatisfeitas. E isso são situações que eu tenho nas mais variadas empresas. Ale, eu queria que você falasse as suas últimas palavras finais e eu vou fazer o meu fechamento também. Tá bom. Eu volto a agradecer você pela oportunidade da gente ter esse papo rápido. Agradecer todo mundo que está aqui. Eu já vi, assim, apesar de ceguinho, fui vendo algumas fotinhas e carinhas queridas.
Aproveitar a oportunidade e dar parabéns para os profissionais de relações públicas, que hoje é o Dia das Relações Públicas, como você lembrou. E nesse meu parabéns, eu dou um parabéns especial para a Fernanda Dabori, que entrou na live, que é a CEO da Advice, a agência onde eu fico, e uma amiga de 20 anos, uma profissional que eu admiro muito. E ela, como profissional de RP, ela sempre teve uma visão bem ampla da comunicação. Então, é muito gratificante trabalhar com profissionais assim. Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo, né? Sueli, Betinho, todas as pessoas que estão aqui, o David, as pessoas que estão aqui nos prestigiando, né? A Flávia e todos que estão presentes, o João e outros amigos queridos de anos de carreira, mas também eu quero dizer que a comunicação é um diferencial competitivo e que deve ser utilizado com planejamento, com muito cuidado, para que a gente possa ter ética, transparência e, acima de tudo, respeito ao leitor, ao ouvinte e à pessoa que está vendo um post seu. Porque não é só escutar e ler. Eu vejo que hoje, cada vez mais, a estética, a emoção e a beleza dos posts ajudam também nessa criação na área de assessoria de imprensa. Então, a habilidade de comunicação é um diferencial competitivo. Ale, agradeço imensamente você aceitar de fazer essa live. Você é um dos profissionais que eu tenho como altíssima consideração. E agradeço a todos aqui presentes. Um abraço bem grande para todos e obrigada por escutar a importância da comunicação em assessoria de imprensa. Fica a dica. A assessoria de imprensa funciona. Um beijo grande, abraços, Ale, beijo. Beijo. Tchau. E obrigado em nome de todos os jornalistas pelo respeito que você imprime para a imprensa, né? Assim, com certeza, profissional que tem essa visão do outro lado, esse respeito, faz toda a diferença para uma área de comunicação. Parabéns, obrigado. Com certeza. Obrigada, Ale. Obrigada a todos os presentes. Boa noite. Beijo.